Como é possível que a frustração possa nos ensinar alguma coisa? Vem comigo, que eu quero pensar com você hoje sobre essa palavrinha. Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso canal Sua Filosofia, e esse aqui é o podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que sim, boas reflexões podem caber no tempo de um cafezinho. Eu sou o professor Toninho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está no nosso cotidiano. Todos os dias ouvimos falar, seja em meme, seja numa roda de amigos, seja no trabalho, na escola, em frustração. Estou frustrado, tive um momento de grande frustração. O que é a frustração? Galera, sem mais delongas, a frustração é um momento onde há a ruptura entre aquilo que é a minha expectativa, aquilo que é a minha idealização e aquilo que aconteceu, aquilo que o mundo me apresentou, aquilo que o mundo trouxe. Em outras palavras, quando eu digo que me frustrei, é porque a minha expectativa sobre o mundo foi totalmente diferente daquela que o mundo trouxe enquanto realidade. E aí, é claro, temos aqui vários exemplos para dar sobre frustração. Muitos deles têm a ver com o primeiro tipo de frustração grande aí que a gente pensa, que é a frustração por idealização, né? A gente acaba criando um mundo que é impossível de ser alcançado, um mundo onde as coisas são perfeitinhas, são utópicas, são zero defeitos, e aí a gente acaba realmente não conseguindo atender a essa expectativa. Mas a gente tem um outro tipo de frustração também, que é a frustração onde tá tudo certo, tá tudo planejado, aquilo que a gente tá esperando é algo que é super possível de acontecer, mas vem o mundo e nos surpreende com uma rasteira, com uma inovação, com algo inédito que a gente não estava contando, até porque somos muito limitados em relação a conseguir prever tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer em relação às situações da vida, certo? Então a frustração ela pode vir de N direções, mas ela sempre é uma ruptura em relação àquilo que eu estava esperando com aquilo que o mundo me mostrou. Tendo por base isso, então, como é possível que a frustração possa me ensinar? Galera, eu gosto muito de pensar na frustração a partir da palavra crise ou a partir da própria palavra ruptura. Ou seja, a frustração é uma descontinuidade. E enquanto descontinuidade, ela nos traz um vazio, nos traz um espaço sem preenchimento, no qual a gente nem esperava. É por isso, inclusive, que a gente se frustra. No qual a gente nem dava-se conta que era possível de existir um nada ali, ou de existir algo que não era dentro da nossa previsão. Em outras palavras, o sujeito faz lá uma lista de 10 questões, e essas 10 questões têm na cabeça dele uma expectativa de acertar 8. Aí vem o mundo e traz 5. O que há entre o 5 e o 8 não são apenas 3 questões, mas sim um grande abismo entre o meu querer e o que o mundo me ofereceu, entre o que eu achei que era e o que era de fato. Então é nesse abismo, é nesse vazio que há o espaço do crescimento. Aqui a gente vai recuperar uma filosofia de um filósofo muito conhecido de vocês, chamado de Heráclito de Éfeso. Esse cara nos diz o seguinte: a natureza, o ser, ele é constante transformação. Quando eu quero definir o que é o ser, a melhor maneira não é eu procurar uma definição estática, imutável, congelada. Não, é eu entender que tudo está em constante transformação. Então, aquele Antônio de ontem não é o mesmo de hoje e não será o mesmo de amanhã. Lembra da gloriosa frase de que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, porque ao entrar, sair e entrar novamente, o rio já mudou e eu também já mudei. Tá, mas o que isso tem a ver com frustração? Pensa só, quando eu falo lá pro Heráclito de transformação e de constante devir, esse conceito devir é aquilo que ainda está por vir. E
como faz para ter a chance de vir outra coisa? Quer dizer que precisa existir um espaço vazio. Quer dizer que precisa existir um espaço sem preenchimento para que seja possível o preenchimento deste em um próximo momento. Então Heráclito vai dizer que existe o ser e existe o não ser. Ou seja, existe aquele que está no momento, mas também existe a diferença, o oposto. Talvez a gente pode até assim, torcendo para concordar aqui no nosso podcast, a frustração do ser, ou seja, o oposto daquilo que é. Então, quando eu falo sobre esse não ser, eu estou falando sobre um espaço vazio, que é o espaço onde futuramente irá ocupar o ser que é hoje. Então, quando eu falo sobre a frustração, eu estou dizendo sobre um vazio, sobre um buraco, onde eu achava que estaria, mas não estou. Então, aquele buraco está ausente, aquele buraco está sem significado. É aí que há o espaço para o crescimento. Porque quando eu observo a frustração, eu consigo observar que ali há uma ruptura entre o meu querer, o meu desejo e a minha imaginação e o que o mundo me apresentou. Ora, se eu desejo muito, se eu vejo que é estupidamente importante ocupar aquele espaço que eu achei que ocuparia, mas ainda não estou, então eu preciso me construir para passar a ocupar aquele espaço. Em outras palavras, lembra do estudante que queria acertar 8, mas só acertou 5? Então, é entre o 5 e o 8 que existe esse buraco, mas entre o 5 e o 8 é que existe o espaço para o crescimento. O que eu vou fazer com o que eu sou 5 hoje para me transformar em 8? O que eu vou aprender hoje para conseguir realizar aquilo que, ora, eu tinha sobre o mundo de expectativa e que não se realizou? É muito importante falar sobre isso, porque há umas 2, 3 semanas atrás eu estava conversando com os alunos sobre a importância de estudar através de exercícios. E falei para eles assim, não importa se você vai acertar ou errar. Na verdade, é muito mais importante para os seus estudos que você erre. Por quê? Porque quando eu erro, fica claro, fica evidente aquilo que eu não sei. Ou seja, a ruptura. Fica evidente a frustração, a crise, o que não foi ocupado ainda, o espaço para o crescimento. E, se você sabe para onde dá para crescer, então você sabe o caminho, a direção do próprio crescimento. Olha que interessante, se você pega lá um exame de sangue daqueles mais detalhados e vem escrito assim, falta alguma coisa, hein? Isso é frustrante, beleza, mas é frustrante por quê? Porque você, além de ter uma ruptura, você não sabe para onde caminhar. Agora, se vem um exame escrito assim, tá faltando vitamina D, você fala, legal, então eu sei o que tá faltando agora. Continuou sendo uma ruptura, galera. Continuou sendo uma crise, uma frustração. Você não está onde você desejou, onde você achou, onde você imaginou que estaria. Mas você agora sabe a direção para onde crescer. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender que o ser humano ele tem essa tendência de autoatualização. Olha que interessante isso. É como se eu pudesse apertar a tecla F5 sobre mim mesmo. É como se eu pudesse ir lá na minha Play Store e atualizar o meu próprio ser. Dito de outra maneira. Quando eu olho e observo aquilo que eu não sou ainda, aquilo que me frustrou, aquilo que me falta, aquilo que não é preenchido em mim, eu sei para onde ir. E se aquilo me fez muita falta, porque vamos lá, né? Tem momentos da vida também que você se frustra no primeiro instante, percebe que aquilo que você imaginou não está condizente com a realidade, mas também você se reflete sobre si mesmo, você se questiona e fala, mano, ainda bem, né? Ainda bem que não aconteceu isso, que eu me frustrei, porque se tivesse realizado aquilo que eu desejaria, talvez eu tivesse sofrido ou tivesse regredido mais do que como não aconteceu.
E aí a gente lembra até daquela frase, né? Como seria se o mundo tivesse atendido todas as minhas vontades do passado? Já imaginou isso? Nossa Senhora! Então, pense aí sobre o que significa frustração. A frustração é essa ruptura, essa descontinuidade. Mas quando nós observamos que essa ruptura e a descontinuidade é um espaço vazio aberto ao crescimento, então temos uma chance de extrapolar quem somos para aí sim crescer, amadurecer, se desenvolver e se aperfeiçoar. Então, fica o desafio para vocês. Onde estão as frustrações da sua vida? Quais são os pontos de descontinuidade, de ruptura, que fizeram com que você rompesse com aquilo que achou que seria? E, mais ainda, o que essas rupturas mostram de direção do seu crescimento? Para onde elas apontam? Elas apontam para você melhorar em qual direção? Porque a partir daí, cabe você, de pouquinho em pouquinho, passo a passo, construir o caminho, construir a ponte, construir o que falta para que essa ruptura não seja uma ruptura vitalícia, não seja uma ruptura eterna, mas seja uma ruptura momentânea e que sirva como trampolim para o aperfeiçoamento do seu próprio ser. Beleza? Galera, quem gostou dessa reflexão, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Estamos abertos sempre a sugestões de temas e vamos lá, cada vez pensar para o mundo ser melhor e para a gente se desenvolver mais. Beleza? Beijo, beijo. Falou!